Olá pessoal, aqui é a professora Juliane de Souza Justulin, da Matemática Bariri, e eu vou resolver hoje com vocês a questão 13, para professor de Educação Infantil, da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo. Ela ocorreu no ano de 2020 e foi promovida pela Conscan, tá? Então era uma prova de nível superior. Primeiramente a leitura e segundo nós vamos focar no que a pergunta nos pede, tá? Então vamos lá. Em um teste de aptidão de um determinado concurso, o candidato deve percorrer uma distância de 2.500 metros em um tempo de 15 minutos. Os valores de distância e tempo em quilômetros e horas, respectivamente, correspondem a... Bom, então eu entendi que tem uma pessoa, um candidato, que ele precisa prestar aí aptidão para um concurso que ele prestou, né? Só que o enfoque da questão é os valores de distância e tempo. Quando eu menciono distância e tempo na matemática, eu até já coloquei aqui um resuminho para vocês. Eu estou falando em grandezas, tá? Então, sempre grandezas dá para a gente aplicar a regra de 3, tá? É um truque aí para vocês. Embora eu não vou fazer por regra de 3 aqui hoje, tá? Eu quero mostrar para vocês outras possibilidades. Então, grandeza na matemática é tudo aquilo que dá para ser medido ou contado. Então, distância eu consigo medir? Consigo. Tempo eu consigo medir, contar? Consigo também, tá? Só que o que acontece? Ele quer uma conversão, ó. Então, ele tinha metros e ele quer converter para quilômetros, e ele tinha minutos e quer converter para hora, respectivamente. Respectivamente é nesta ordem. Então, eu quero primeiro... coloquei uma perninha a mais ali no M. Então, nesta ordem, então, primeiro ele quer a distância e depois o tempo, certo? Então, vamos lá. Quando eu falo nessas transformações, eu estou falando em conversão de medidas, beleza? Então, vamos lá. Então, eu quero converter 2.500 metros para quilômetros. Dá para dividir por 1.000, tá? Então, se eu quero transformar metros em quilômetros, é só dividir por 1.000 e fazer deslocamento com vírgula. Para quem tem mais dificuldade, eu recomendo trabalhar com a tabelinha. Quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, beleza? Então, primeira coisa, eu vou posicionar os metros aqui na minha tabelinha de escala. Então, esse zero da unidade, eu já posiciono embaixo do metro. E aí, eu reposiciono o número para a esquerda, tá? Então, a dezena está no decâmetro, a centena está no hectômetro e o 2 está no quilômetro. Ah, Juliane, mas então você escreveu 2.500 quilômetros? Não. Porque, ó, tá vendo que o número, ele para aqui na casinha do metro? Então, eu tenho 2.500 metros. Como que eu transformo isso em quilômetros? Eu já tenho um número aqui que alcançou o quilômetro. Então, eu só sinalizo com uma vírgula, tá? Sinalizei com a vírgula, esqueço os dois zeros e eu tenho que 2.500 metros é a mesma coisa que 2,5 quilômetros. Com isso, eu já posso excluir a letra D e a letra E, porque elas estão erradas, tá? Agora, nós vamos fazer a conversão do tempo. Então, ó, o tempo são 15 minutos. Como eu falei, grandeza eu posso fazer regra de 3. Então, eu teria horas e minutos. Então, 1 hora equivale a 60 minutos e 15 minutos equivalem a quantas horas? E aí a gente faz a multiplicação em cruz. Porém, se a gente for parar para pensar no relógio, né, e dividi-lo em 4 partes, 15 minutos, vocês concordam que equivale a 1 quadrante? Então, é a mesma coisa que eu pegar 1 hora e dividir por 4. Então, 15 minutos é 1/4 de hora. Então, é só eu fazer 1 dividido por 4. Tem um número menor, né?
aqui na divisão, então eu acrescento um 0, e eu aumento ele para 10, coloco um 0 aqui. Quantas vezes o 4 cabe no 10? 2 vezes. Então, 2 vezes 4 dá 8 e sobra 2. Como eu já tinha uma vírgula aqui, acrescento novamente um 0 para continuar a conta. Quantas vezes o 4 cabe no 20? 5 vezes. 4 vezes 5, 20, e 20 menos 20, zerei. Então, 15 minutos é a mesma coisa que 0,25 horas. Então, portanto, eu também excluo a letra C e a letra D. Então, a letra correta é a letra B de bola, tá? Então, B de bola. E aí, na hora que a gente vem conferir aqui no gabarito, ó, número 13, B de bola. Espero que tenham gostado.